pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da OTT Contabilidade. Dando sequência aqui, apreciação das categorias de tributos, já vimos nas aulas anteriores os impostos, as taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e hoje chegou a vez das contribuições, que constitui a quinta categoria de tributo no nosso país. Vou minimizar minha tela para que vocês possam melhor me acompanhar. Pessoal, então vamos analisar as contribuições. A referência normativa na Constituição Federal são os artigos 149, 149A, 195 e 239. Essa categoria de tributo é conhecida também por contribuições especiais ou parafiscais. Por que dessas outras denominações? Sim, porque antes da Constituição de 88, as contribuições que estamos analisando não tinham natureza tributária. Com a Constituição atual, passaram a ser tributo. E a gente chamava, então, contribuições especiais em razão desse histórico, dessa contribuição. Ou então parafiscal, porque a parafiscalidade consiste em o poder público criar um tributo e transferir sua arrecadação para outro ente, como é o caso do Sistema ES, do INSS, que recebe as receitas tributárias das muitas contribuições e aplica nos benefícios previdenciários. Daí, então, serem conhecidas como contribuições especiais ou parafiscais. Quem pode instituir este tributo no país? De acordo com o artigo 149 da Constituição Federal, compete exclusivamente à União instituir as contribuições. Portanto, o ente competente no Brasil para instituir as contribuições especiais ou parafiscais é somente a União. É uma competência privativa que acaba sendo exclusiva também. Vendo aqui o artigo 149 da Constituição Federal, a gente já tem uma luz sobre a classificação ou quais são as subespécies das contribuições especiais e parafiscais. Então vamos aqui classificá-las com base no artigo 149, 149A, 195 da Constituição Federal. Aqui, volto para vocês verem o slide, que o artigo 149 diz que compete exclusivamente à União instituir. Olha a primeira subcategoria, contribuições especiais, um caso. De intervenção no domínio econômico, outro caso. E o terceiro, interesse das categorias profissionais ou econômicos, ou seja, dos empresários e dos trabalhadores. Vamos agrupá-las aqui então. Então, a primeira subcategoria são as contribuições sociais. E aqui nós temos para a Seguridade Social, que a gente vê aqui no artigo 195 da Constituição Federal, que diz que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos de lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, distritos federais e municípios, e das seguintes contribuições sociais. Vejam bem, a primeira hipótese aqui do artigo 195, do empregador da empresa e da entidade a ela equiparada, na forma da lei, incidente sobre folha de salários e demais rendimentos. Então, é a chamada contribuição para o INSS. O empregador paga sobre a folha de salário. Regra geral, paga 20%, mas, dependendo da categoria do empregador, paga as contribuições do acidente de trabalho, todos pagam, e também as contribuições de terceiro. A dependência está ligada ao SESC, SENAI, etc. Também, o empregador paga sobre receita ou faturamento. Exemplo, PIS e COFINS são sobre a receita bruta. Sobre o lucro, é outra hipótese também. No Brasil, as empresas pagam a contribuição social sobre o lucro líquido, é a famosa CSLL. E também do trabalhador, e dos demais segurados da Previdência Social, incidindo sobre a sua remuneração. E outra hipótese mais recente, de incidência das contribuições aqui sociais, especificamente para a Seguridade Social, é o inciso 4º do artigo 195, que fala que incide também quem é o contribuinte, o importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.
Então, incide contribuição sobre importação de bens ou serviços do interior, incide. O Brasil tem, entre outros, PIS e COFINS de importação. Então, PIS e COFINS, a gente tem os ordinários, por assim dizer, que incide sobre a receita bruta, que pode ser no regime cumulativo ou não cumulativo. No futuro, a gente pode até fazer uma aula especial sobre isso. E temos também, né, a PIS e COFINS de importação. Essas são as contribuições para a Seguridade Social. E também a União pode instituir outras contribuições para a Seguridade Social, prevista no artigo 195, parágrafo 4º, desde que utilize lei complementar. A Constituição diz, então, a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção e expansão da Seguridade Social, obedecendo o disposto no artigo 154, inciso 1, ou seja, mediante lei complementar. A outra subcategoria são as contribuições de intervenção no domínio econômico. Muito famosa aqui é a contribuição para o INCA, né? E outras contribuições como o SEBRAE, SESC, etc., são contribuições de intervenção no domínio econômico. Por exemplo, o Sistema S cobra suas contribuições para prestar serviços, alguns benefícios para, por exemplo, o setor de prestação de serviço, para a indústria e para o comércio, e assim por diante. Temos ainda a terceira subcategoria, que é as contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas. Até pouco tempo, até 2017, o exemplo disso era o artigo 578 da CLT, que trazia as contribuições dos empregados, né, para os seus respectivos sindicatos. Desde a reforma trabalhista de 2017, essas contribuições perderam natureza tributária. Nós temos aqui, para citar, por exemplo, as contribuições dos órgãos de classe, né? Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Contabilidade, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e etc. E até mesmo a OAB, só que a OAB, segundo o Supremo Tribunal Federal, em razão do Estatuto da OAB, que é a Lei 8.906, a OAB, então, teria um regime jurídico diferenciado, inclusive quanto à faculdade, né, de atualizar a sua anuidade com ampla liberdade, o que não tem essa liberdade dos demais conceitos, porque a lei fixa, dá um tabelamento para o valor das contribuições dos demais custeios, exceto da OAB. Temos também ainda uma subcategoria, que seria a quarta, que é subcategoria de contribuição, que é a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública. Vocês se lembram, quando a gente estava tratando das taxas, eu disse que não poucas vezes os municípios brasileiros tentaram instituir contribuição, uma taxa para custeio do sistema de iluminação pública. E isso foi considerado inconstitucional, como já vimos, porque taxa tem que ser específica e divisível. Está lá no artigo 145 da Constituição Federal. A contribuição não atinge um público assim muito difuso, não tem como individualizar isso. Portanto, foi preciso uma alteração na Constituição Federal para permitir os municípios do Distrito Federal a criar essa contribuição para custeio do serviço de prestação pública. Essas contribuições são cobradas pelos municípios, geralmente na conta de energia elétrica, como ocorre aqui em Goiânia. O artigo 149-A, então, tratando dessa subcategoria de contribuição, diz que os municípios do Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para custeio de serviço de iluminação pública, obedecer o disposto no artigo 151 e 3, são as garantias dos contribuintes, né, mediante lei, etc., podendo ser cobrado na conta de energia elétrica, e é o que geralmente ocorre. Aqui em Goiânia, a gente paga na conta de energia elétrica, e muitos municípios dão o nome de CIP, COSIP. Tá? Continuando, então, já vimos a classificação, vamos falar na finalidade das contribuições. Vimos que os impostos financiam todos os gastos do poder público, e, regra geral, é proibido vincular receita de imposto a fundo, pessoas e programas, etc., salvo as exceções previstas na Constituição Federal. E qual, então, seria o papel, a finalidade das contribuições especiais ou parafiscais? É a tutela de um interesse que a sociedade reputa importante, que os nossos legisladores, que o nosso constituinte ouve por bem e eleger. E os recursos, então, por isso que se diz que as contribuições
tem assim uma certa referibilidade ao contribuinte. Não é algo conta prestacional diretamente, mas, por exemplo, em tese, os recursos ficariam vinculados a uma finalidade. Observe, já vimos a contribuição, artigo 195 da Constituição Federal, que trata das contribuições à Previdência Social. Portanto, a Previdência é financiada pelo poder público, pelos empregadores e pelos trabalhadores, por excelência os empregados, até mesmo contribuintes individuais, os autônomos, etc. O financiamento da Seguridade Social, então, se baseia nesse tripé: poder público, empregador e os trabalhadores, como regra geral. E esses recursos arrecadados dessas pessoas que eu acabo de mencionar são vinculados aos benefícios e prestações prestados pela Previdência Social, vale dizer, pelo INSS, né? Instituto Nacional do Seguro Social. Por isso que se diz, né, que há essa referibilidade ao contribuinte. Vamos ver aqui alguns casos importantes já decididos pela jurisprudência brasileira. Começando aqui pelo STF, ou seja, pelo Supremo Tribunal Federal, vamos repassar aqui a súmula 41, que diz que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa, pelaquilo que já vimos, porque não é específico nem divisível. Agora, o artigo 149 da Constituição resolveu esse problema para os municípios e Distrito Federal. Temos aqui também, na jurisprudência do STJ, a súmula 353, que diz: as disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam às contribuições para o FGTS. O CTN, obviamente, trata de tributo, é a lei complementar por excelência no Brasil, atendendo a exigência do artigo 146, inciso 3 da Constituição Federal. Por que não se aplica o CTN e, em muitos casos, a Lei de Execução Fiscal, a LEF, a Lei 6.830 de 80, as contribuições do FGTS e também a sua cobrança? Porque o FGTS é uma obrigação ex-lege dos empregadores e para os empregados é um direito social previsto na Constituição Federal que não constitui tributo. Então, portanto, está fora da legislação tributária. Outra questão, já resolvida pela jurisprudência, pelo Supremo Tribunal Federal, voltando aqui à jurisprudência do Supremo, decidida no RE 574/706, que é a chamada tese do século, ou seja, o ICMS não compõe a base de cálculo para incidência de PIS e COFINS. Essa é a chamada tese do século que os contribuintes ganharam, sobretudo para as empresas que apuram o imposto de renda pelo lucro real e pelo lucro presumido. Por quê? Então, elas pagam PIS e COFINS em separado e o Supremo autorizou a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. O ICMS destacado na nota fiscal, geralmente eletrônica, de saída do produto ou da mercadoria. Essa, então, é a chamada tese do século, que criou muitas outras subteses, ou sim, filhotes da tese do século, como, por exemplo, exclusão do RPJ, CSL da base de cálculo de PIS e COFINS, que está para ser definido pela jurisprudência também, assim como a exclusão do ISS, da base de cálculo também de PIS e COFINS. Os contribuintes gostam muito disso, há muitos processos tramitando e essa tese do século levou, sim, deu um baque tremendo aos cofres públicos, está dando, porque são bilhões e bilhões que os contribuintes vão poder compensar ou restituir. Voltando aqui à jurisprudência do STJ, esse Tribunal Superior, ou seja, o STJ, afirmou o entendimento pela impossibilidade de tomada de crédito de PIS e COFINS não cumulativo na revenda de produtos submetidos à tributação monofásica. Ou seja, PIS e COFINS, já vimos, tem aqueles ordinários e tem PIS e COFINS de importação. Vamos trabalhando aqui com os PIS e COFINS ordinários, previsto na Lei 10.833, na 10.637. Olha só, então, para PIS e COFINS não cumulativo, ou seja, o contribuinte compra a mercadoria, pega um crédito de acordo com a lei, acresce que a lei autoriza, outros que não autorizam, e quando ele vende, ele faz o abatimento ali de crédito contra crédito, para apurar o PIS e COFINS na técnica da não cumulatividade. Mas a PIS e COFINS são monofásicos, ou seja, são tributados lá na indústria somente. Os demais agentes econômicos da cadeia
de circulação do produto, da mercadoria, não paga contribuição, porque já foi recolhido na origem. É a chamada tributação monofásica. Os contribuintes tentam obter crédito também, né, na saída do produto, mas só que na saída do produto não há incidência de PIS e COFINS. Então o STJ decidiu assim, que não há direito a aproveitamento de crédito quando se trata de produto tributado a título de PIS e COFINS pela técnica monofásica. Pessoal, então era isso sobre as contribuições. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Assim terminamos, então, os estudos das categorias de tributo no Brasil. Vocês podem complementar os estudos com o nosso e-book, vendido pela editora Mizuno, pela bagatela de R$ 29,90. O link está aqui na descrição desse vídeo. Até breve!